Muito boa noite. Boa noite, olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem com certo? vocês? Quanto tempo não nos vemos? Pois é, Verdade, né? Carlos, boa noite. O pessoal está entrando aí? Tá entrando, temos 6 pessoas já. Carlos já nos deu boas-vindas. Maravilha. Hoje tá O aquele papo já dia nem quente começou. nem frio. Vamos Que começar? Vamos dar Começamos. boa noite geral, então. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um papo de #Educomunicação, né? Um projeto do Instituto Devir Educom, que tem essa pretensão de dialogar com as mais diferentes pessoas, né? Nessa perspectiva da educomunicação, trazendo aqui pessoas que atuam com projetos e ações nessa perspectiva. E hoje, né? Hoje é um bate-papo especial, né? Dentro desse contexto do mês, né? Do mês do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, né? A gente quer agradecer a presença de todos aí que estão entrando aos pouquinhos. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês nessa sexta-feira à noite, para um papo cabeça, né? Sobre cabeça. Bom, eu vou me apresentar, eu sou a Andressa Luzirão, sou gestora e educomunicadora do Instituto Devir Educom, passo a palavra para os meus parceiraços, Ivone e Pedro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse nosso terceiro papo de educomunicação. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aí, que está chegando, que está entrando. Eu sou Ivone Rocha, eu sou educomunicadora, sou professora e também sou da equipe de gestores do Instituto Devir Educom. Maravilha. Boa noite a todos. Eu sou Pedro Mendes, sou integrante do Instituto Devir Educom, também sou artista e comunicador. E é um prazer imenso estar aqui na terceira edição dessa semente que já está dando as suas primeiras flores, chamada Papo de Educomunicação. Que a noite seja uma delícia. Isso aí, vai ser. E será. E será. E ó, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, aproveitando a campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e também a comemoração esse ano dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nada mais oportuno do que trazer aqui uma pessoa que atua, que é uma ativista, né? Uma ativista do ECA e também de todos os direitos da criança e do adolescente. A gente vai chamar ela aqui, é a professora pedagoga Nadir Godoy. Enquanto eu estou lendo aqui o currículo dela, ela está nos nossos estúdios, né, na nossa sala de bastidores, e ela vai entrar aqui. Vou ler o currículo dela. Nadir Godoy, pedagoga, ela é ativista dos direitos da criança e do adolescente e diretora da Escola Estadual Durval Evaristo dos Santos, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Nadir, seja bem-vinda, pode entrar. Olá, pessoal! Nossa, que entrada triunfal, hein? Nessa sala aí maravilhosa, olha. Tá vendo? Olha mais do que merecida, né? Você viu só como uma música de fundo, né? Exatamente, gostei dessa entrada, ó, bacana. Boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui novamente falando desse tema, né? Sobre criança e adolescente aí. Sou Nadir Godoy, como já foi colocado aí, sou ativista dos direitos da criança e do adolescente, entre outros direitos também, mas principalmente esse. Atuo, né, na área da educação já há mais de 30 anos. Atualmente sou diretora de uma escola da rede estadual que atende crianças e adolescentes. E a gente está aí sempre, né, lutando para realmente fazer com que o que está escrito lá nesse estatuto, que já está aniversariando e completando 30 anos aí já da sua existência, e sabemos nós aqui que muita coisa ainda precisa acontecer. E nesse momento, período que nós estamos vivenciando agora, de pandemia, de aulas remotas, então não dá para deixar de falarmos da educomunicação no nosso dia a dia, né? Então, obrigada aí pelo convite.
Será uma excelente noite, com certeza. Com certeza. Vamos explicar para as pessoas que estão aí, né, o que é educomunicação. Educomunicação é um campo teórico prático de intervenção social que atua em ecossistemas educativos a partir de algumas áreas, como a educação para a mídia, a utilização da mídia nos sistemas educativos, a produção de conteúdo, a gestão democrática das mídias, epistemologia, para a gente citar algumas áreas aí, né? Ela se baseia em alguns autores, como Paulo Freire, nosso grande Paulo Freire, para o qual a comunicação constrói o conhecimento humano e a educação, por ser libertadora, é verdadeira e se baseia na conscientização crítica da realidade. É isso aí. A gente pode dizer que a educomunicação é a forma que a gente tem de pensar as nossas relações no sentido de transformar a nossa realidade, né? No sentido de, entre nossas aspas, dentro da nossa visão, de melhorar a nossa sociedade, né? Então, ela é esse grande guarda-chuva de ações e ideias. E tem muito a ver, né, com esse contexto do suicídio, né, e da automutilação que a gente traz aqui, porque um dos princípios da educomunicação é justamente a escuta ativa, né, o diálogo horizontal, e quando as pessoas estão em sofrimento, né, nessa situação de tentativas de suicídio, de automutilação, o que elas mais querem, acho que é serem ouvidas, né, que haja, de fato, esse diálogo horizontal. Então, a educomunicação tem muito a contribuir, né, dentro dessa temática e também, inclusive, com a garantia do ECA, né, de garantir o ECA, porque o ECA também traz essa questão de legitimar a criança e o adolescente como protagonistas, né, de suas próprias vidas. Então, é tudo uma coisa está ligada na outra, né? E agora a gente faz, só para explicar para todo mundo, né? A gente costuma fazer aqui no Papo, e é uma prática nossa no Instituto Devir Educom, em um dos projetos, o projeto Memórias em Rede, que são as manchetes da semana. A gente traz aqui as notícias que mais impactaram ou que nos marcaram de alguma forma e que tem a ver, obviamente, com o nosso universo, né? Então, vamos começar as nossas manchetes. Vou passar aqui para a Ivone. Ivone, qual é a sua manchete da noite? Puxa vida, justamente para mim. Bom, a minha manchete é a minha participação esta semana, na quarta-feira, numa live, junto com a deputada Natália Bonavides, lá do Rio Grande do Norte, que é membro da CPMI das fake news. A gente teve um bate-papo promovido pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CNM, né? E tivemos um papo mediado pelo diretor de comunicação, Heraldo, que eu não vou me lembrar agora o sobrenome dele, e a gente falou de desinformação, de fake news, né? Então, a deputada trouxe um panorama dessa problemática lá na Câmara dos Deputados, e a gente percebeu, assim, que é muito difícil o controle por parte de um único órgão. Então, o combate às fake news, ele está ligado a toda a sociedade, na verdade, né? Então, as ações, elas devem vir, as ações de combate, elas devem vir do cidadão, de nós, elas devem vir de outras instituições, como a ABI, a OAB, por exemplo, né? As escolas, Ministério da Educação. Então, é muito complexo lidar com esse tema, né? E elas devem vir, sobretudo, das empresas responsáveis por esses canais de transmissão. Eu me refiro aqui a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, a Instagram, né? LinkedIn, eu me refiro a esses canais. Então, é muito complicado, mas com a junção, com a união de todos, eu acho que é possível a gente combater esse mal, não sei se na sua totalidade, mas só o fato de estarmos empenhados nesse combate já é uma grande coisa. Então, a minha manchete da semana é esse prazer de ter participado dessa discussão que envolveu a desinformação, a informação falsa no Brasil. Maravilha. E você passa o seu microfone para quem? Eu passo para o Pedro. Eba!
A gente não pode esquecer desse fator integrador, né, da ação, da praxis, né? Não podemos esquecer. A minha manchete da semana, ela é ligada a uma coisa que a gente reproduz aqui, que a gente se apropriou, ela é ligada à educomunicação possível, né? Eu atuo com um projeto na busca de tentar construir outras pontes de diálogo entre crianças e o inglês, né? Por intermédio de instrumentos teóricos metodológicos da educomunicação. E é muito interessante, é um privilégio, é um prazer, né, estar observando esse contexto, nesse contexto, o que acontece com o processo de ensino-aprendizagem e como que ele deixa suas marcas, né, no que, de um aspecto mais amplo, a gente pode chamar de saúde mental, né. Então, é muito interessante, eu tenho observado de perto com uma amostra, com um grupo pequeno de indivíduos, a dinâmica, né, e é uma questão muito complicada mesmo, a que a gente vai discutir aqui hoje, porque as dinâmicas são muito complexas, né, e muito enraizadas e deixam aí às claras muitos dos mecanismos que são tão ruins e que a gente tenta combater. E eu passo o meu microfone para a Nadir agora? Para a Andressa. Para a Andressa. Olá, Andressa. Para mim? Então tá bom. Isso. Bom, a minha manchete da semana eu vou trazer aqui, arrematando com o contexto do Setembro Amarelo, uma manchete que saiu, uma reportagem que foi publicada na BBC News sobre uma jovem, a Eriko Kobayashi, não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma japonesa que teve tentou por várias vezes o suicídio, né? E vários problemas estruturais, familiares e pessoais, enfim, um sofrimento, né? E ela transformou o seu sofrimento em um mangá. Então, ela compartilhou sua experiência com o mundo, né? Por meio das histórias em quadrinhos. E eu acho que isso converge muito com a educomunicação, né? E ela, a partir disso, né? Porque a gente está falando da escuta, né? E de você poder expor esse sofrimento, botar ele de alguma forma exposto, né? E ela ali escolheu, então, a história em quadrinhos, o mangá. Ela escolheu isso como uma forma, acho que, de tirar esse sofrimento dela e também de contribuir com o mundo, né? Tanto que ela dá palestras, né? Ministra palestras por várias partes lá do país, do Japão, para disseminar essa história de vida dela e assim contribuir com outras pessoas, né? Tem até um aspas nessa reportagem que diz assim: seu desejo por morrer diminuiu só de falar e rir com alguém. Então, isso é um princípio educomunicativo, né? Então, tem tudo a ver. O nome do mangá, só para deixar aqui registrado, para quem está nos assistindo, depois é uma reportagem que saiu na BBC News, mas o nome do mangá dela é Diário dos Meus Fracassos Cotidianos, tá? É a Eriko Kobayashi. Então, depois de dar essa manchete, eu passo a bola para a Nadir, né, Nadir? Qual é a sua manchete? A gente tem aí cerca de 800 mil pessoas que se matam por ano, né? Qual a sua manchete nesse contexto todo? O que você tem para nos contar? Bom, a minha manchete da semana, né? Vou falar também, né, lembrando agora, semana passada eu fiz uma live também sobre a questão do ativismo focado na criança e no adolescente, né? Então, a criança e adolescente como sujeitos de direitos em tempos de pandemia. Então, foi essa a nossa live que nós fizemos, e aí nós trouxemos, né, um grande debate sobre essa questão dos 30 anos, né, de promulgação do Estatuto da Criança e o Adolescente, né, responsável por toda aquela mobilização que aconteceu para que nós conseguíssemos realmente inserir, né, de fato, o artigo 227 da Constituição Federal, através da lei aí maior do Estatuto. E dentro de tudo isso, nós fizemos uma reflexão aqui sobre, nesse período agora de pandemia, as crianças são as principais vítimas ocultas a essa pandemia. Mesmo todo mundo colocando que elas não têm, né, toda a questão, não desenvolve a doença tanto quanto o adulto, mas elas são as principais vítimas ocultas. Uhum. E aí, dentro dessa caminhada aí dos 30 anos do Estatuto,
nós tivemos, sim, alguns avanços, né? Entre eles, a questão da redução da mortalidade infantil, a saída, né, de mais de 5 milhões de crianças aí no Brasil inteiro do trabalho infantil, nós tivemos toda uma redução sobre essa questão, além também da elevada redução da exclusão escolar, né, que hoje nós estamos com a maioria dos adolescentes aí com a vaga garantida na escola, enfim, a questão da universalização do ensino, então isso tudo foi avanço em relação a esses 30 anos, né, porém, existe uma grande preocupação aí focada pelos especialistas em relação a que se nós não observarmos, não fizermos realmente um olhar específico para as políticas públicas voltadas para esse público-alvo, nós vamos retroceder muito em relação a esse período. Então, nós temos, sim, que ficar atenta a esse público, criança e adolescente, agora, nesse período de pandemia, não só em relação à saúde, mas principalmente em relação à educação, em relação às questões sociais que elas estão vivenciando agora, né? E tendo em vista, né, que mais de 1 bilhão e 500 mil crianças e adolescentes em 188 países aí, estão realmente sem acesso à educação, sem acesso à escola, estão tendo aulas remotas em casa. E nós sabemos que isso terá uma grande consequência futura em relação a esse grande cenário, se não tiver um olhar focado através do poder público, né, da sociedade privada, enfim, todo mundo, para essa questão. Então, foi uma reflexão bem bacana que nós fizemos essa semana, né? E, além de tudo isso, também, nós colocamos muito nessa live a questão das questões socioemocionais que as crianças estão vivenciando, né? Que dentro dessas mais de 120 mil mortes que já aconteceu aí no nosso país, nós estamos com essas crianças, né, que perderam, né, parentes, perderam entes queridos, perderam... Como é que fica essas crianças dentro de tudo isso? Então, é um olhar específico, né, e focando na questão que nós vamos falar hoje do suicídio. Então, isso vai ter um olhar diferenciado, isso vai aumentar muito a questão das mutilações, etc. Então, é um fato bem preocupante em relação a tudo isso. E sabemos que o público que sofre maior violência é esse público indefeso da criança e adolescente. Então, essa foi a minha reflexão da semana aí, para a gente começar. Uma baita reflexão, né? Uma baita reflexão. Acho que mostra um pouco também do quanto que a pandemia está deixando às claras, né, as nossas desigualdades, né? O quanto ela está sublinhando, ela está exclamando, né? E nesse sentido, ela está exclamando diversas desigualdades. Olha só, desigualdades. Olha o comentário da Catarina, que legal, dizendo assim, né? Minha manchete da semana, infelizmente, não é boa, mas é importante ser falado. As queimadas no Pantanal. É muito triste ver o que está acontecendo. Realmente, né? E é importante a gente pensar o quanto essas questões são interligadas, né? O quanto a prática que a gente tenta propor e criar com a educomunicação, que também vai no sentido de tentar sanar, mitigar esses problemas socioemocionais, como a professora Nadir comentou, também elas têm que levar nesse sentido da gente repensar, né, a nossa condição, a nossa sociabilidade e a durabilidade disso, né? Bem legal aí a manchete da Catarina para a gente continuar a nossa reflexão. Maravilha, Catarina. Obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. E, Nadir, você como uma ativista, né, dos direitos da criança e do adolescente, para a gente começar esse papo assim, né, já começamos, né, mas irmos já direto ao assunto, quais são as práticas que você desenvolve, né, à frente da escola estadual lá em Itaquá, né, que você desenvolve para essa garantia dos direitos da criança e do adolescente? Você poderia citar algumas? Conta um pouco a sua experiência à frente da escola. Então, como experiência à frente da escola, o que nós precisamos, né, estar fazendo realmente é ter como livro de cabeceira o estatuto, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, para que nós, enquanto gestores, né, eu, no caso, enquanto gestora da instituição de ensino, fazer valer exatamente o que está ali. Não é fácil, mas é necessário que isso, de fato, aconteça.
Então, dentro da minha prática geral, a gente coloca muito isso. E nós temos muitos casos, né? Tem, inclusive, o Pedro e a Ivone participou de algumas reuniões nossas focada nessa questão mesmo das mutilações dos jovens, a questão mesmo de tentativas, né, de suicídio, enfim, isso antes da pandemia. Nós já víamos fazendo um trabalho na escola de escuta realmente do aluno, de algumas ações, trazendo alguns profissionais para dentro da escola, porque só nós, pedagogos, não conseguimos dar conta dessa situação. Então, nós fizemos muitas parcerias com psicólogos, sociólogos, antropólogos, aqui nós fizemos algumas ações. O próprio Instituto Devir também esteve na nossa escola aí conversando com algumas professoras da nossa escola, a mediadora, a coordenadora pedagógica, enfim, e alguns professores, porque nós iríamos já iniciar um projeto, né, de um trabalho realmente focado nessa questão, enquanto prevenção, tá? E, além da prevenção, nós temos também a questão de fato, né? Então, a gente previne para que não aconteça. E quando acontece, o que a gente faz? Então, quando acontece, os principais parceiros é a família, né? Primeiro a criança, a gente escuta primeiro o jovem, né? Está acontecendo um fato com ele, que geralmente a escola é o primeiro espaço. São muitos casos, Nadir. Muitos casos, inclusive o Pedro e a Ivone, aí elas viram algumas cartas, nós fizemos um trabalho, porque às vezes tem alguns alunos que falam para os colegas vêm falar para nós. Outros falam direto para o professor, que eles têm afinidade. E outros não têm coragem de falar para ninguém. E aí, como que nós fizemos? Nós fizemos uma dinâmica na escola, com todos os alunos, com todos os professores, de eles escreverem. Então, né, já é difícil falar, escrever foi mais fácil. E qual não foi o nosso susto? Que nós vimos, a Ivone leu alguma das cartinhas, o Pedro também leu, né? Então, assim, nós vimos assim, relatos que nós não imaginávamos que estava acontecendo com aquela jovem, ou aquele jovem também, não só a menina, meninos também, né? E aí, a partir dessas cartinhas, nós começamos a, primeiro, chamar a pessoa, o aluno, né? A partir da conversa com o aluno, né, autorizando, sempre autoriza, com certeza, é um pedido de socorro, né? Aí a conversa com os pais e encaminhamento, de fato, para outros órgãos, né, de apoio, entre eles o Conselho Tutelar e a própria promotoria mesmo, da infância e juventude. E muitos casos, teve casos mesmo na escola que chegaram até pessoas, né, ser encaminhada para a delegacia, etc, etc, etc. E depois a gente Nadir, esse acompanhamento. Oi. Nadir, e os familiares? E os familiares desses alunos? Como é que acontecia? Você chamava os familiares para estarem presentes? Eles já sabiam dos problemas, da problemática desses adolescentes? Como é que era a reação deles? O que era feito? Então, em alguns casos, né, vamos falar das mutilações, né? As mutilações, na maioria das vezes, quem descobria era nós, a mãe não sabia. Por quê? Quando elas começam a mutilar, geralmente são os braços, não é isso? Elas começam a usar roupas de manga comprida, então cobre. Então, quando a gente percebe que está muito calor e a jovem está de roupa de frio, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente tem essa observação, né? E tem que ter todo aquele lado psicológico para a pessoa também, né, se abrir, se falar. E, na maioria das vezes, os pais ficam sabendo pela escola. A escola que chama o pai da escola e mostra, aí os pais choram, se desesperam, aí aquela conversa, mas o que aconteceu que você não me falou? Você tem tudo, eu te dou tudo que você precisa. Então, geralmente, a primeira fala dos pais é essa, tudo que eu trabalho, né, fora o dia inteiro, para te dar tudo que você precisa, não tem motivo para fazer isso, mas o motivo é sentimental, né, emocional, né, às vezes o adulto entende que as questões física, estrutural, resolve, mas não é assim, o sentimento é outro, né, Então é isso, e nós temos grande apoio dos pais, aí os pais entendem, né, da gente tem que encaminhar para o socorro, aí é o psicólogo,
em alguns casos, médico mesmo, e assim por diante, né? Então, a gente consegue fazer isso. Isso quando acontece o fato real. Agora, a prevenção é necessário, porque o nosso objetivo é que não aconteça, né? E para não acontecer, é trabalhar realmente a prevenção. E aí, através disso, desenvolver projetos, né, na escola que foque nessa questão, sem ter o título, né? Como título, lógico, mas de uma forma bem multidisciplinar, etc, etc, etc. Né? Eu acho que isso é bem interessante. E aí, por isso... tem uma participação aí da Yara Janaína, né, Pedro? Isso! Bacana, olha só que legal o comentário dela, gente. Na Ela diz assim, trabalho. lê aí. Pode falar, Pedro. Yara Janaína, ela diz assim, na escola onde trabalho, Jardim Oeste 3, em Itaquá, ano passado, no Setembro Amarelo, fizemos Odete. uma caixa. Odete, olha só, lendo mal. Jardim Odete. Fizemos uma caixa e deixamos à disposição dos alunos no pátio. Tivemos pouco resultado, mas tivemos. Ela disse como a Nadir preserva... Eles, como diz a Nadir, se preservam, então, às vezes, o espaço e na escola. Sim, é onde eles encontram, né? Na escola é onde muitas vezes eles encontram esse apoio, né? É a escola, gente. A escola é o espaço que realmente eles têm a confiança, né? E é onde tudo acontece. Na maioria das vezes também, até através das próprias aulas dos professores. Por exemplo, violência física no olhar e etc. que a gente percebe. E a violência sexual é através das aulas, né? Principalmente das professoras de ciências e biologia, quando elas começam a perceber que o que está acontecendo com elas não é natural, não é correto, aí que elas vão pedir socorro. Né? Você falou das cartas, né? Então, de alguma maneira, essas cartas elas foram um diagnóstico para vocês, né? Como gestão, para poder desenvolver a partir daí os projetos, né? Sim, foi como diagnóstico. E essas cartas, nós temos elas até hoje, né? E aí, através das cartas, o que eu fiz? Porque os pais também têm prestar atenção no comportamento dos filhos, né? Aí essas cartas, algumas delas, eu coloquei no PowerPoint e apresentei na reunião de pais, sem colocar o nome do aluno, né? Então, eu apresentei na reunião de pais, olha o que está acontecendo com os filhos de vocês, está aqui, né? Aí ele foi lendo, daí alguns pais se identificaram, mesmo não tendo o nome da criança, né? Se identificaram pelo que estava escrito na carta, e assim, foi muito interessante. E aí, a partir disso, nós começamos a fazer um trabalho também com os pais, porque os pais também são vítimas, né? Então, os pais também não sabem como lidar com essa situação. Tem que ser uma parceria. Exatamente. Quem são os especialistas? Somos nós, né? Os educadores. Nós que fizemos faculdade, nós que estudamos psicologia, sociologia. Então, nós que vamos dar esse apoio a essa família, a esses pais, essa orientação, né? Para que eles consigam fazer de forma correta aquilo que eles precisam fazer e gostariam também de fazer. Porque nenhum pai quer ver o seu filho nessa situação. E nós temos um vínculo bem bacana com os pais. Então, os pais, muitos deles pedem ajuda para a gente, também quando eles não sabem o que fazer, né? Então, tem essa abertura bacana na escola, com todo o corpo docente, com todos os funcionários. Isso é bem legal. Que bacana. E agora, Nadir, alguém ia falar? Não, só comentei que legal, é bonito ver esse caminho, né? Essa proposta, né? Esse diagnóstico, ele levando a essa construção dessa parceria, né? Um caminho bem bonito. Diga aí, Vânia. Não, eu ia fazer uma outra pergunta para a Nadir, porque, assim, em cima disso, né? Agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, isolamento social, a escola fechada. Eu, particularmente, defendo a escola que haja esse ensino remoto, né, por conta dessa pandemia, porque nós não temos vacina ainda, a situação está muito complicada, né, então, e a gente está vivendo isso, só que acaba prejudicando esse trabalho que a escola já vinha fazendo, não é, Nadir? Porque aí acontece essa distância, né, da escola com o aluno,
sendo a escola tão importante para o aluno, para combater esse mal, né? Nesse período aí de mais de 6 meses que a gente está, né, esses adolescentes não estão frequentando a escola, eu queria saber de você como é que está esse ensino remoto, como é que está a relação com o professor, a relação da escola com a família. A gente imagina que, diante de tudo isso, há um prejuízo, né? E aí eu queria que você contasse para a gente como é que está isso agora com a pandemia. Só emendando na pergunta, desculpa, Nadir, emendando na pergunta da Ivone, se vocês também percebem nesse período de pandemia um aumento de situações, né, que estão gerando sofrimento a essas crianças, a esses jovens, né? Sim, essa foi está sendo a nossa principal preocupação em relação a isso, não só, né, em relação à questão do cognitivo, né, do conhecimento específico, né, mas o conteúdo, mas essa questão mesmo do distanciamento da escola, como esse espaço era o espaço onde eles tinham acesso, a gente conseguia até identificar essas questões, né, e aí, em cima disso, o que nós começamos a fazer, a escola? A escola tem uma escuta bem bacana com os alunos, mesmo distante, os professores também, através do WhatsApp, essas questões do particular com o aluno, o professor também consegue identificar, e nas reuniões com os professores, essa foi a nossa principal preocupação, de colocar para os professores que antes do conhecimento sistematizado, existe uma grande preocupação das questões socioemocionais. Para que esse menino consiga aprender, ele precisa estar bem com ele mesmo. E sabendo dessa questão da violência, sabendo que nesse período de isolamento social estão todos juntos e misturados, né? Então, a criança não tem mais a fuga, às vezes ir para a escola era uma fuga da violência doméstica, né? Então, se não tem mais como sair de casa, estava junto muitas vezes com o próprio agressor, como é que fazer isso? Então, através desse olhar do professor com o aluno também confiança conosco, eu já recebi muitas mensagens, né, de pedido de ajuda em relação a essa questão, principalmente aqueles que a gente já estava fazendo um acompanhamento, então só da forma da menina falar, a gente já percebe que alguma coisa está acontecendo. E através disso também nós começamos a fazer lives como essa, né, com os pais e com os alunos. E com temas, né? Essa última que nós fizemos mesmo, essa última que nós fizemos mesmo foi criança e adolescente como sujeito de direito. Público são eles. Fizemos uma outra sobre bullying, né? Então, o bullying, o público-alvo, os alunos e os pais. Fizemos uma outra também sobre a questão da violência doméstica. O público, eles. Então, através da conversa, através das lives, até colocando telefones, colocando como pedir socorro para quem pedir, para que eles também consigam ter esse acesso. Então, o nosso tratamento em relação a esse período é dessa forma, passar a informação e através do WhatsApp. Então, o WhatsApp, uma boa participação? Tem uma boa participação? Tem, a gente tem grupo de WhatsApp, né, direto com a gente mesmo, comigo mesmo, a gente fala lá, escreve, fala, escuta, qualquer problema fala com a gente, e eles se abrem, eles têm esse vínculo. Por quê? Porque nós já tínhamos antes um trabalho. Sim, já tem um vínculo construído, né? Então, agora ficou mais fácil, já tem mais um vínculo de confiança conosco, né? Então, a gente essa palavra é importante, né? A confiança. Acho que olha o resultado da confiança, né? A gente pode ver o quanto esse isolamento ele é um desafio para a educação, para todas que a gente pode cultivar, mas de repente a confiança cultivada na escola se tornou aí a grande motor para a solução desse desafio, ou pelo menos para o enfrentamento ao esse Exatamente. desafio. Então, isso é bacana, isso tem que ser preservado. E, através disso também, a gente tem todas essas lives que a gente tem feito, a gente traz especialistas, né? Então, já veio fazer, essa que eu fiz a semana passada, veio uma juíza falar com a gente. Uma outra que a gente fez do bullying, veio uma psicóloga. Teve uma outra que veio um sociólogo. Teve uma outra que veio um antropólogo. E hoje vocês. Entendeu? Então, a gente tem todos, né? As pessoas, né, os parceiros, como podemos falar, para que a gente consiga realmente, tá todo mundo aí se ajudando, né? E aí foi bacana.
a escola participou, em cima dessa experiência aí bem-sucedida do tempos de pandemia, nós participamos já de um congresso internacional aí online, né, com essas práticas, e a escola foi selecionada aí entre as 100 melhores lá. Nós fomos selecionados aí do Brasil inteiro e apresentamos essa experiência. Olha, que maravilha. Que bacana, que legal. A escola, inclusive, tem vários prêmios, né, que a escola ganha nesse sentido, né, nesse aspecto social, que é muito legal, né? Muito que honra nossa, então, estarmos aqui hoje, né? Quando você foi na escola, você viu lá, né, Ivone, os prêmios que a gente recebe. Sim, é bem bacana, pra gente é prazeroso, né? Mas claro, essa questão que o Pedro colocou, a escuta, a questão da humanização, né? Ver o outro como sujeito de direito mesmo, seja a criança, seja a mãe, seja o pai, seja o avô, o profissional da educação, então, a comunidade como um todo, né? Então, sim, todo mundo se ajuda, e o resultado, né, é esse. Então, como a Ivone disse, como a Ivone colocou, né, não dá para voltar às aulas agora, então tem que ficar em casa mesmo, se cuidando da saúde, em primeiro lugar, e cuidando de tudo isso, né? Socioemocional, cognitivo, etc, etc. Ainda bem que a gente tem a tecnologia, né? Para ajudar. Nossa, a tecnologia, educomunicação. Que a gente pode usar para isso, né? Educomunicação está, sim, realmente resolvendo todos os nossos problemas. É muito legal essa proposta. Apareceu o Carlos Alexandre, querido Carlos, fez uma observação muito legal nos comentários, vou colocar aqui para nós. Olha que legal. Vamos ver o que ele diz. Muitas vezes, crianças e adolescentes atribuem a si mesmos a responsabilidade sobre suas dores e o que ela afeta quem está em sua volta. Desta forma, a pessoa se sente como um problema no mundo e sozinha procura a solução na sua auto-invisibilidade. Forte isso, né? Fuga dos espaços sociais e, na medida mais drástica, ao fim da sua própria existência. Isto é, da própria vida. Sim. Eu acho que isso vai até um pouco ao encontro da nossa próxima pergunta, porque é muito interessante ver a dificuldade, né? O ECA, no artigo 7, ele vai dizer que a gente tem que fazer a manutenção da saúde e da vida, né, dos jovens, e que a escola acaba sendo a instituição, uma das grandes instituições responsáveis por isso. Mas é interessante observar que dentro do nosso cenário, aqui falando, né, evidentemente do cenário brasileiro, a escola não é a única instituição responsável por isso, né? Então, significa que a manutenção ou que o cumprimento do ECA, ele se dá com uma necessária interligação entre de instituições diferentes, né? E aí eu queria saber como que você enxerga essa relação no sentido da manutenção, da efetividade ou da aplicabilidade do ECA, né? Como que é a relação da escola com demais instituições? Como que você enxerga como é essa relação? Como é dentro da sua experiência? Então, dentro da minha experiência, como eu coloquei aqui no início, né, nós estamos aí com 30 anos já da lei, nós sabemos o quanto foi difícil, né, 30 anos que ele foi promulgado, mas antes de ser promulgado, teve toda uma luta, né, para que a gente conseguisse que a lei, de fato, fosse, né, escrita, fosse promulgada, e isso lá, eu participei, inclusive, desse movimento lá, com os meninos e meninas de rua lá da Praça da Sé, enfim. Então, foi uma grande luta para a gente fazer com que existe uma lei realmente focada, né, nessa questão das crianças e do adolescente. E dentro dessa questão da dificuldade hoje que eu encontro na escola, né, assim como, né, de exercer de fato como deveria ser, é a questão mesmo da rede. O que falta? Acho que na maioria dos municípios, a rede de proteção. Sim. Né? Porque em alguns momentos a gente tem um problema na mão, né? E como que vai resolver esse problema? Aí esbarra na rede. Encaminha para onde? Encaminha para quem? Né? A maioria dos municípios, né, como né, a gente, enfim, não tem psicólogo, não tem um centro de atendimento a essas questões, a questão mesmo da saúde, a própria, né, questão da escola. Então, o equipamento que nós temos é a escola. E a escola não consegue dar conta de tudo. Não consegue dar conta de tudo. Aí a gente termina apelando para os parceiros, né, para os amigos. Mas quem tem esse olhar consegue até chegar
alguns caminhos, né? Não ideal, mas o que tem para o momento. Mas nem todo mundo tem essa perspectiva, enfim, né? Não é que a pessoa é ruim, porque é questão mesmo de habilidade, enfim. Então, esbarra, o problema que encontro realmente, Pedro, é a falta da rede de proteção. A falta de política pública voltada para esse público-alvo. Então, enxergar o sujeito, né, como um ser holístico, né, não departamentalizado, né? Então, aqui na escola... Ele precisa ter moradia, ele precisa ter educação, precisa ter saúde, precisa ter alimento, né, saudável, ele precisa ter cultura, ele precisa ter tudo isso. Isso exclama até Isso exclama uma carência, né, da nossa, que vocês citou da rede, né, uma carência grande da articulação das políticas públicas nesse sentido, né? Exatamente. E aí, a carga que fica sobre a escola, ela é muito violenta, né? É violenta. É um peso que vocês não têm noção do tamanho, né, do peso, quanto é pesado. A responsabilidade fica, sobretudo, jogada, né, para a escola. Jogada para a escola. E a escola não tem para onde mandar. Vai mandar para onde? Nós não temos uma rede. Então, fica aquela questão, né, a gente... O pai está desempregado, a mãe está desempregada. Às vezes não tem os dois, só tem um. Então, sabe, falta tudo dentro de casa. O jovem tem essa questão mesmo de, como foi o Carlos, né, que falou agora há pouco, ele fica sem saber o que fazer. Em alguns momentos, ele acha que a culpa é dele. Entendeu? Isso é um peso. Muitas das cartinhas estavam lá. Eu não quero mais viver porque eu sou um peso dentro da minha casa. Né? Se não tivesse seria uma pessoa a menos para o meu pai, dar comida na mesa, enfim, se sente realmente culpado pela situação que ele está vivendo, o que é um crime, né? Um pecado. Agora, vamos continuar. Nadir, você falou que a educomunicação tem contribuído muito nesse período de pandemia, né? E quando a gente fala de educomunicação, a gente está obrigatoriamente também falando de tecnologia, dos recursos tecnológicos que também atravessam, né, as práticas educomunicativas, né? Como que está sendo esse uso da tecnologia nesse período de pandemia, nesse dia a dia da escola, né? Dos professores, eles estão conseguindo utilizar as tecnologias, com o recurso das tecnologias, estão conseguindo ministrar aula junto com os alunos? Como que está sendo esse cotidiano da escola? Então, essa questão das tecnologias, nós sabemos que até 5 meses atrás era um grande tabu para todo mundo, né? Então, assim, todo mundo tinha muita dificuldade. Então, hoje, fazer uma live como essa, nós não fazíamos em janeiro, nem em fevereiro. Não é verdade? Tínhamos que agendar, né, Pedro, uma reunião, vocês vinham de Santos, na verdade, caminhava tanto para a gente conseguir se falar. Olha aqui. Sair de Santos para ir para Itaquaquecetuba. Tá vendo? Reunir para falar o que estamos falando agora. Então, olha só, a mudança em pouco tempo, né? Função de quê? Da necessidade. Só que ainda nós temos, né, uma classe social, né, não só os alunos, mas os professores também, a própria escola, né, tem uma grande defasagem em relação às tecnologias. Tem aluno ainda que não tem celular, às vezes o celular que tem em casa é um celular só, que o pai leva para trabalhar, ele só consegue acessar a atividade quando o pai chega à noite, é um problema sério, ou às vezes não tem mesmo. E aí, esses que não têm, tem que ir até a escola para pegar atividade física, para ele não ficar totalmente sem o conteúdo, o que é muito difícil, né? O professor também, tem professor que para acessar a metodologia, a tecnologia, nós tivemos que emprestar ferramenta da escola para ele levar para casa, para acessar em casa, porque ele não tem. Como é que faz, né? E a maioria da nossa população, mas quando tem, é de uma forma, assim, bem precária, que é o que tem para hoje, né? Sim. Na verdade. Então, isso é uma questão séria, necessária, exige uma política pública para a questão mesmo de acesso à tecnologia de todos, é um direito, né? Tem que ser incluído como direito de todos, assim como a água e como a luz,
Cidadania, né? Tecnologia é uma questão de cidadania, né? Cidadania. Então, como a água e como a energia elétrica, a questão hoje também da internet tem que ser direito de todos, gratuito, para que todos tenham em casa acesso a essa tecnologia, porque inclusive, sobretudo, professor, né, Nadir? Sobretudo o professor, ele tem que ter isso em casa, é direito dele, ter cidadão. Qual cidadão hoje que está conseguindo sobreviver sem essa tecnologia? Não dá para comprar, para ver, para conversar, tecnologia. Então tem que ser direito de todos, tem que estar lá incluso lá como direitos fundamentais, né? Junto com a saúde, junto com a alimentação, com a moradia, a tecnologia também tem que estar inclusa. Então isso provavelmente logo vai estar entrando, porque já é uma bandeira aí para todo mundo, né? E para que nós possamos estar fazendo isso, então é necessário. A pandemia, só arrematando, só costurando com o que você falou, Nadir, a pandemia, se havia uma certa resistência, né, em relação às tecnologias, ao uso das tecnologias, acho que a pandemia mostrou que, assim, não tem mais volta, né? Essa é a educação do século XXI. O mundo não será o mesmo pós-pandemia. Ponto final. Né? E a tecnologia está presente em todos os sentidos nas nossas vidas. Então, o sujeito que está lá na comunidade X tem o mesmo direito que o sujeito que está lá no outro ponto da cidade. Tem que ter, todos têm que ter. Nós, enquanto ativistas, temos que levantar essa bandeira aí para ontem. Com certeza. Com certeza, porque a relação, a gente pode pensar em muitos sentidos, né, que faz com que ela seja importante, mas eu posso destacar um aqui que vai fazer muito sentido para nós, que é como que esse professor vai conseguir trabalhar de uma maneira diferente ou criar o que a gente chama, né, entende, por processos educomunicativos, ou para usar ainda para pegar emprestado a palavra da Nadir, para humanizar esse projeto, esse processo educativo. Como que ele vai conseguir fazer isso se ele mesmo está sendo desumanizado do seu próprio direito, né, de comunicar, né, no sentido que a gente entende e que a gente vê de alguma forma como necessário. E a gente queria saber, nesse sentido, então, assim, acho que isso mostra para a gente que os desafios, né, dessa interface educomunicação, saúde mental, garantia dos direitos postos no ECA, ela passa por uma transversalidade muito grande, né, passa por toda uma questão social, socioeconômica, né, que vai criar aí bases determinantes para as condições de acesso. E no sentido de quando o acesso se dá, né, quando a prática educativa consegue acontecer na medida em que ela consegue acontecer, você falou, por exemplo, das aulas físicas, do material físico, né, então, juntando isso com as aulas online, como que essa prática, né, como que esse olhar diferente que a educomunicação traz pode contribuir para que esse processo seja melhor, né, para que ele alcance alguns outros objetivos, né, como que você enxerga que a educomunicação pode contribuir no meio desse cenário para essa humanização, né, desse processo educativo e, sobretudo, para a garantia dos direitos? Então, eu acredito que ela vem realmente para complementar tudo isso e através dessa questão, porque o próprio jovem hoje, né, eles têm muita facilidade nas questões das tecnologias, muito mais do que nós, né? Então, eles já nasceram nesse mundo virtual. Então, através desse mundo virtual, a gente consegue chegar até eles com uma facilidade imensa. Então, jamais podemos deixá-los isso de lado, porque não tem mais volta, chegou para ficar. Então, esse acesso à educomunicação, às novas tecnologias, é algo necessário, é algo emergencial, não dá para viver sem ele mais no mundo atual. Então, de fato, eles têm que ter direito, né, a ter o seu equipamento aí, assim como tem o livro, né? Então, em vez do governo mandar todo ano lá, não manda aqueles kits de livros, junto com esses kits de livros, agora também tem que vir a sua ferramenta tecnológica. Alguns municípios já estão começando já a entregar, São Paulo, se não me engano. São Paulo já vai estar entregando. São Caetano, né? São Paulo também. Acho que eu vi uma reportagem do Bruno Covas, aí ele vai começar a encaminhar também para os professores e para os alunos os notebooks, né? Para os alunos terem acesso à tecnologia. Por enquanto, é título de empréstimo, porque São Paulo, se eu não me engano,
o aluno saiu, né, terminou lá, ele está no terceiro ano, no 9º ano, né, no fundamental. Ele termina e deixa o ferramenta na escola para o próximo. Mas isso, como nos países desenvolvidos, tem que ser do aluno, tem que dar para ele. É assim como o professor também. Então, tem que ter esse acesso, porque se não tiver, não dá para a gente querer a questão da igualdade aí da educação para todos. Então, Nadir, isso, inclusive, é trabalhar numa perspectiva freiriana, né? Porque esse é o contexto de vida hoje que a gente tem, que esses nativos, como você fala, esses nativos digitais, né, já nascem com a tecnologia, né? Já nascem nesse berço da tecnologia. Então, isso é trabalhar, né? O contexto deles, esse seria uma ignorar, né? Ignorar isso. Ignorar o direito dele. Isso. Exatamente. Não dá mais para a gente ficar sem levantar essa bandeira, né? Então, o aluno não precisa só de caderno, lápis, de papel e livro. Ele precisa também das ferramentas tecnológicas para que ele consiga se igualar aos demais, né? Inclusive porque lá na escola particular tem. Inclusive as leituras, elas vão muito além dos livros, né? Sim. Oi? Inclusive as leituras, né, vão muito além dos livros, né? Dos livros, com certeza. Então, não dá para a gente deixar isso. Amplia, né? Exatamente. Ele não pode ficar longe, né? Deixar de ter acesso a esse direito. Então, a bandeira que nós temos que levantar também em relação a isso para ontem. Não dá mais. Com certeza. Olha só. Nadir, tem perguntas aí, Pedro? Tem uma pergunta interessante, acho que vou colocar aqui para nós, uma pergunta do Carlos novamente aí, interagindo conosco. Ele diz assim: Nadir, vou fazer uma pergunta que já tive de enfrentar uma vez. Na escola, vocês já se depararam com um questionamento sobre a vida que leva a pensar no direito de tirar a própria vida? Nossa. Aí, então, colocando aí, como que talvez até quando, né, que isso aconteceu? Um direito de tirar, um direito à vida. Colocar de volta aqui, para a gente ler junto. Aqui. Com questionamento sobre a vida que leva a pensar no direito de tirar a própria vida. Então, Carlos, é uma pergunta difícil que você fez aí, mas vamos lá. O que acontece? Se todos nós temos direito à vida, né, segundo a Constituição Federal, então ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, né? Isso é ilegal. Então, ninguém pode ter a sua própria vida. E isso, né, a pessoa que tenta fazer isso, ou que chega a fazer isso, ela está em total desespero, né? O que aconteceu para essa pessoa entender que ela tem esse direito, né? E aí vai através realmente do jeito de ser, do modo de como é tratado as questões, né, dessa pessoa, esse olhar, né, então essa escuta, esse diagnóstico que deve ser feito antes de chegar ao veredito aí, de tentar ou de mesmo fazer, é preciso ter um olhar para tudo isso, porque antes de alguém tirar a própria vida, ela deu muitos recados, ela pediu muitos socorros, e as pessoas não viram, né? Não entenderam esse pedido de socorro, porque esse pedido de socorro ele acontece de uma forma bem visível. Então, nós temos que ter, enquanto especialistas, né, da educação, nós temos que ter esse olhar para essas questões, né? Enfim, para que essa pessoa não cometa essa questão, né? Então, é muito sério. Sua pergunta foi bem pertinente. Como que ela consegue tirar esse direito? Esse olhar sensível, né, Nadir, é essencial, né? É essencial. Esse olhar no olho, né? Esse olhar de se colocar no lugar do outro, né? Isso é muito importante. E também ouvir pedidos invisíveis de socorro, porque todo momento eles estão te dando, né, umas dicas. Então você tem que ter realmente saber interpretar isso, porque quando a pessoa chega de fato a cometer um suicídio, ou tentar, né, fazer isso, ela já deu vários recados a todo mundo, só que ninguém entendeu. Nadir,
a gente está chegando no final, né? Tá muito legal, tá muito gostoso. A gente está chegando no final. Eu queria só fazer uma perguntinha final aqui para você. A gente estava falando da escola, né? Eu mesma falei, né? É muita carga em cima da escola, né? Com tanta coisa para lidar, tem que lidar com o aluno, lidar com a família, lidar com o aprendizado, né? Com esse processo de ensino-aprendizagem, lidar com os conflitos internos, com os conflitos da própria comunidade escolar, quer dizer, é uma problemática muito grande que envolve a escola. E, para isso, a gente sabe que as escolas elas contam com a participação de instituições externas, né, como as ONGs, por exemplo. Né? Eu queria saber de você o que você acha, né, e se a escola conta com isso, de fato, com essa presença, essa participação de instituições que venham a participar da escola, que venham a atuar na escola, até como o próprio Instituto Devir, né? Como é que é essa relação da escola com essas instituições, Nadir? Então, essa questão das parcerias é fato, né, que é colocado pela própria Secretaria da Educação, que a escola tem autonomia para buscar as parcerias dentro do seu projeto pedagógico. Então, toda escola, ela constrói o seu projeto político-pedagógico a partir de um diagnóstico local. Então, a escola pode, sim, buscar parceiros para estar atuando dentro da escola. Não é fácil, é difícil, entendeu? Até porque não existe recursos financeiros, né, próprio para essa questão de você estar pagando, vamos assim dizer, né? Então, é tudo através, realmente, de parcerias voluntárias, o que hoje termina dificultando, porque os institutos também precisam sobreviver, né? E para que eles sobrevivam, é preciso que tenha realmente a questão financeira, né? Então, fica uma questão muito de cada escola. Aí, cada escola que busca o seu melhor caminho para que ela consiga inserir isso dentro do seu projeto pedagógico. Se estiver inserido, teve alguns momentos, alguns projetos específicos, tanto do governo federal como do governo estadual, isso depende muito de cada gestão, né? Então, a gestão coloca, nós tivemos um momento aí que o governo federal, através do projeto Mais Educação, nós poderíamos realmente estar contratando, né, profissionais para vir atuar na escola enquanto oficineiros, etc. Mas isso também não tem mais. Temos um projeto na rede estadual, temos o programa Escola da Família, né? Que através desse programa a gente pode estar trazendo parcerias para dentro da escola. E tem outros projetos pedagógicos da escola, por exemplo, quando a gente fala na escola, lá onde eu sou diretora, quando eu coloco essas questões da parceria com o psicólogo, com vocês e etc., isso tudo é através do nosso network, né? Então, o network hoje funciona muito. Então, encontrei a Ivone numa reunião que eu fui em São Paulo de conselhos. Não foi, Ivone, que nós nos encontramos? Um conselho de cidadania, alguma coisa assim. Então, eu, enquanto diretora, estava lá participando dessa reunião, que eu vi a Ivone falando a experiência dela do Instituto. Nem era o Devir, era outro, né, Ivone? Então, fui lá, né, conversando, já trouxe ela para Itaquá, e assim por diante, né? E é assim que a gente sobrevive, um ajudando o outro. Às vezes a gente traz pessoas para cá, a gente vai até lá também dar a nossa contribuição, mas isso vai também de cada um, de cada gestor, vamos assim dizer. Então, o gestor, a gente diz que o gestor é a espinha dorsal da escola, né? E é verdade. Então, se tem esse olhar, a gente consegue trazer pessoas do bem para o nosso lado. Maravilha. Que não poderia ser. Deveria ser uma política pública focada para todas, porque todas as escolas precisam, independente do gestor ou não, né? Porque a gente prova, né, dessa forma que é possível e que o resultado é positivo. Não é isso? O trabalho que nós ainda vamos fazer na escola com vocês, que são as memórias, né? As cartinhas começaram por conta das memórias, né? Então, memória nós ainda vamos fazer, é meu sonho. Com certeza, nós também. Eu só queria falar uma coisinha, né?
uma consideraçãozinha que eu não queria deixar de falar, que para quem está assistindo a gente, né, na escola da Nadir, é assim, você conversa com os professores, né, você só vê gente falando dela, né? A Nadir é considerada a mãezona de todo mundo, seja de aluno, seja de professor, seja de merendeira, tá todo mundo lá falando dela, é uma coisa impressionante, isso é muito legal, isso é muito legal. É muito bom. Eu acho que fazer o que gosta, né, gente? Fazer o que gosta, seja limpando o banheiro, seja lá, né, construindo prédio, seja educando, seja fazendo o quê, você faz bem feito, né? Você faz com prazer. Quando tem amor, né? Você tem uma pitadinha lá de amor, o resultado é satisfatório, com certeza, né? E todo mundo trabalha feliz da vida. E acho que a educação é isso mesmo, né, Nadir? Também indo para as nossas considerações finais, eu acho que a educação é isso, né? Acho que é uma coisa vocacional mesmo, né? É um amor mesmo, é algo de você buscar a transformação do outro e a sua própria transformação com a transformação do outro. Né? A gente cresce com isso, né? É sim. Maravilhoso. E acho que assim, também colocando aqui a minha consideração, eu acho que além de toda essa necessária atitude amorosa, eu diria, eu diria também, a gente tem uma necessária atitude subversiva, né? Porque a gente vê aí o quanto a professora Yamamoto vai dizer para nós, vai dizer para nós, a gente vai mostrar, vai ver aí o quanto a forma de sociabilidade gera as desigualdades, né? Então, não tem recurso para isso, aí a falta de recurso para isso implica um distanciamento do aluno em relação à escola, e aí a gente sabe todas essas complexidades que vão, né, sistematicamente se reproduzindo, né? E acho que é uma honra, né, aí minha consideração é uma honra estar com a Nadir e com todos nós aqui, pensando exatamente a inserção, né, qual é a intersecção possível para se romper com essa lógica. E aí a educomunicação, então, aí, fechando a minha consideração, se mostra como sendo a chavinha que entra perfeitamente nessa intersecção. E eu acho, só complementando, antes de passar para a Ivone, eu acho que assim também, né? A gente está falando, tudo que a gente falou aqui, acho que foi amor, né? E isso tudo está interligado com a questão da prevenção ao suicídio, com a educomunicação, com a educação em si, né? Então, eu acho que a gente falou de amor aqui, foi um prazer enorme ter você, assim, e acho que toda a sua experiência, o seu ativismo, né, na garantia do direito da criança e do adolescente, com certeza uma inspiração para muita gente e foi agora uma inspiração para a gente também. Só tenho a agradecer muito, Nadir, por essa noite. Foi uma delícia sextar com vocês, né? Ai, muito bom. Olha, eu digo que olha lá, o Carlos está dizendo que amou esse papo. Parabéns, Nadir, Ivone, Andressa e Pedro. É isso aí. Obrigada, Carlos. Nadir, realmente eu faço minhas palavras dos dois aí, né? Uma honra para a gente você estar participando. Espero, a gente já deixa o convite para uma outra ocasião você vir para contar algumas coisas boas que aconteceram lá, alguns resultados interessantes, né? Com jovens, né? Trazer os jovens também. Contar mais experiências, porque eu tenho certeza que vai ser, em qualquer momento que você venha, vai ser sempre muito agradável, assim, a sua presença. E agradecer muito a você. Olha a Catarina falando, olha, poxa, que papo legal, parabéns e obrigada. Obrigada, Catarina. Muito legal, Nadir. Catarina. Muito obrigada, Nadir, pela sua participação aqui. E a gente Nelma, beijo, Nelma. A professora Nelma aqui, ó, que legal. Parabéns. Olha, que bacana. Onde Nadir Godoy, onde tem Nadir Godoy, o amor floresce, a primavera o ano todo. Que lindo. Ai, que linda, Renata. A Silvia. Sou suspeita para falar sobre educomunicação, mas é algo inspirador. Parabéns pelas belas palavras. Bacana. Obrigada, gente. Que bacana. Vamos repetir, hein? Vamos repetir. Vamos sim. Ai, gente, obrigada a todos aí, né? Obrigada. Queria agradecer a presença de todos, de todas que estiveram aqui conosco nesse papo, né? Super obrigada, Nadir, né? E para mim, assim, é um prazer estar com a Nadir, mas estar com essas duas criaturas aqui também, a Andressa e o Pedro também,
é assim, é algo muito, muito, muito positivo para mim. Bacana, né, gente? E olha, aproveitando para divulgar o nosso próximo papo, tem tudo a ver também com esse, né? Uma coisa está ligando na outra, que a gente vai falar sobre a escuta ativa. Então, não percam, Nadir, você também é nossa convidada aí para assistir. Vai ser no dia 20 de outubro, vai ser numa terça-feira, dia 20 de outubro, nesse mesmo horário, às 7 horas. Legal. Ai, que bacana, né? Nadir, você quer dizer as suas últimas palavras para nós, para a gente fechar? Só tenho a agradecer vocês, tá? Um beijo aí, você. Adoro vocês, né? Sou fã de vocês. Esse menino Pedro aqui tem cara de menino, né? Chega na escola, parece que é aluno nosso, né? Mas tem uma cabeça maravilhosa. Com certeza. Né? E a Ivone também, né? Super bacana. A Andressa conheci agora, mas maravilhosa, tá aí, né? Junto com o projeto com vocês. Só tenho a agradecer mesmo e passando a pandemia, vamos tomar um café junto aí novamente. Com certeza. Maravilha. Tá? Beijo, precisando, estamos por aí, tá bom? E vamos prevenir o suicídio, gente. Vamos escutar, vamos ouvir, vamos ter um olhar diferenciado, porque o suicídio não é divulgado e sabemos, né, que morre diariamente pessoas e mais pessoas aí no mundo inteiro, né? É uma das causas de morte aí muito grande, principalmente em jovens de 15 a 29 anos. É a principal fase. Então, vamos prestar atenção, vamos ouvir que tem gente realmente fazendo isso nesse exato momento. Vamos nos prevenir e fazer com que isso não aconteça. E a escola é um espaço privilegiado para isso. Tá bom? Atenção e amor, então. E afeto. Tchau, obrigada. Um beijo, boa noite. Gente. Tchau. Boa noite. Obrigada a todas. Tchau. Tchau.